A sentença não analisou bem as provas dos autos. Ela, em primeiro lugar, forçou o conceito de corrupção passiva, contrariando a jurisprudência dominante, que diz que é preciso que haja uma relação clara entre uma vantagem indevida e um ato praticado, porque esta é a corrupção segundo a lei. É claro que a pessoa pode discordar da lei, mas não pode inventar uma lei, porque essa é uma garantia democrática. Imagina se cada um de nós inventasse a sua lei. A vida seria inviável. Se cada um achasse que vai dirigir no trânsito de acordo com a sua cabeça. Então é preciso que haja regras para que a sociedade seja previsível. O tipo penal é este, a jurisprudência é esta. Neste caso, quem lê a sentença, e eu me dediquei à leitura cuidadosa da sentença, não consegue identificar o laço, a vinculação entre supostas vantagens e supostos atos de ofício, tanto é que o advogado de defesa do ex-presidente Lula entrou com embargo de declaração e essa contradição ficou mais evidente ainda quando ele diz, o próprio juiz diz, que não havia relação com contratos da Petrobras. Ora, se não havia relação com contratos da Petrobras, havia com o quê, exatamente? Onde está o ato de ofício? E aí ele cria uma categoria também exótica, chamada atos de ofício indeterminados, que realmente é uma inovação e que é difícil sustentar juridicamente. Segundo lugar, você tem uma lavagem de dinheiro em que o bem não ingressou no patrimônio do suposto beneficiário do ato, porque é público e notório que o bem pertence formalmente a uma instituição financeira hoje. Então, se o bem não ingressou no patrimônio ilicitamente, ingressou ilicitamente no patrimônio de uma pessoa para se transformar, mediante a lavagem de dinheiro, ocultação, dissimulação, etc., num bem ilícito, onde está a lavagem de dinheiro? Em terceiro lugar, uma dosimetria sui generis, que realmente eu fui juiz 12 anos, e sempre havia uma cultura judicial assentada em milhares de decisões em que, para haver uma pena alta, era preciso que houvesse razões objetivas a tanto. E basta ler a sentença, a parte da dosimetria chamada, que é o cálculo da pena, e ver que não havia nenhuma razão para aquela pena, a não ser exatamente uma ansiedade de fato punir. E punir no tempo que considera, não o tempo do processo, o tempo das formalidades, mas um tempo que está claramente vinculado ao calendário eleitoral. E esse é outro grave erro, isso é inadmissível, porque, repito, são instâncias diferentes de poder, que devem atuar de modo diverso. Essa é a essência da tripartição funcional do Estado. Ora, se o Judiciário e o Ministério Público passam a atuar segundo o instrumental próprio da política, e no tempo que não é o tempo do processo, juridicamente falando, ela perde a sua razão de ser e perde a sua legitimidade. Tenho dito aos meus ex-colegas, com muito respeito, a causa é nobre, mas os fins não justificam os meios.